Vamos lá, estamos começando então a entrevista com a Marina do Universo Uia. Olha só, que foi um grato presente aí nessa quarentena descobrir tanto a editora, né, Universo Uia, quanto o jogo Duelo, né, que elas cederam aqui para o nosso canal, 1, 2, 3 Valendo. E eu adorei o jogo e quis saber um pouco mais da história, um pouco mais de quem são as meninas que criaram, o que é o Universo Uia, e é isso que a gente veio fazer aqui hoje, aqui, saber um pouquinho mais. Marina, por favor, se apresente aí pro nosso público. É mais difícil falar da gente, né? Falar do jogo é mais fácil. Mas, né? Eu e a Thaís, né? A gente é publicitária, então a gente vem dessa área de publicidade, sempre trabalhamos com marketing. Só que aí tivemos filhos também, né? E começa aqui na interação com as crianças e o mundo mudando tão rápido, a gente sentiu que muitas das coisas dos artigos infantis, eles tinham alguns vieses muito engessados ou algumas imagens. Então, por exemplo, um jogo brasileiro que não tem negros, mais da metade da nossa população é negra, entendeu? Como não tá lá. Ou então com a coisa do gênero muito marcada, a menina tá lá de rosa, tem o cabelo comprido, se tem cabelo curto é menino, então... E aí quem tem criança nessa fase, a gente tem de 9, 6, você vê que eles já estão abordando esses assuntos até na escola. Então, a gente começou a pensar que queria atualizar um pouco desse ultrapassado, sabe? E trazer um pouco para o momento atual. Tem muito jogo que a gente joga ainda hoje que é de décadas atrás, né? Você que é mais conhecedor disso, sabe? Então, aí que a gente começou a ter esse desejo de vamos olhar para esse universo todo infantil e tentar trazer, através de vários produtos, né, jogos e outras coisas, alguma informação que seja relevante, trazer reflexão e, principalmente, se puder, colocar em ação mesmo, sabe? Essas informações, essas reflexões, porque quando que a gente vai... Você vai discutir isso com o seu filho? Você tem filho de 8 anos, né? 8 e então, uma menina de 14. Ah, você tem uma grande já, tem né? Uma grande já. Mas dificilmente você vai sentar com ele para falar da questão de gênero, racial. Senta aqui, vamos conversar. É chato, né? A gente vai tocar nesse assunto ou quando acontecer algum problema, né? Ou quando eles trouxerem. Então, a gente queria trazer ferramentas que possam fomentar essa discussão, essa interação entre as famílias. Sim, e nada melhor do que o jogo, né? E nada melhor do que que é uma o jogo maneira em si. lúdica. É isso mesmo que a gente pensou, ferramentas lúdicas, sabe? Para ser uma conversa agradável e que faz pensar também. E vocês, o Universo Uia, ele é uma editora de jogo ou ele saiu só para fazer esse? Como que o Universo Uia tá nesse mundo todo, nesse universo? No fim, assim, até vou voltar um pouco na sua pergunta anterior e a gente já discutia muito isso, né? Então, a gente pensava em jogo, livro, experiência, exposição, workshop, tinha milhões de ideias. E era tanta ideia que a gente não conseguia muito focar. E a gente falou, vamos fazer um primeiro produto? Vamos colocar um no mercado, vamos aprender, porque a gente sempre trabalhou com serviços, área de marketing, então desenvolver um produto qualquer já era muito desafio. E aí veio essa coisa do duelo, né? A gente se reuniu com outras pessoas também, principalmente a Dani, que é uma pedagoga, a Daniela Elias, o Marcelo, que é um psicólogo infantil, para começar a pensar o que é benéfico, o que essas crianças hoje estão trazendo de questões e a gente pode abordar aqui. E aí a gente resolveu soltar o duelo como uma primeira experiência. Agora já começamos a organizar a fila, né? Então, para esse semestre ainda tem outro saindo, outro jogo no fim, mas... Legal. A verdade é que eu já perdi a pergunta. Não, sobre o jogo mesmo, como que o Universo então, esse era vem, nosso MVP, virou uma sabe? editora. O produtinho.
Foi aí que a gente pensou nisso, sabe? De vamos fazer esse primeiro, né? Uhum. Que era uma coisa que a gente queria, uma interação entre adultos, crianças, através de um jogo. E aí começamos a idealizar o duelo, que foram meses aí de vai e Sim. volta, e a gente acha que tá perfeito, de repente percebe uma coisa, e então foi um trabalhão assim mais longo, mas então por enquanto a gente tem um produto, Sim. o duelo mesmo. Mas a gente tem várias ideias aí na fila e um já sendo desenvolvido para sair ainda nesse semestre. Que legal. E vocês pensam em trazer mais designer de jogos para trazer para somar também? Sim, até porque assim, de novo, né, a gente vem de áreas totalmente diferentes, então a gente foi descobrindo só depois, enquanto estava fazendo, né, que a gente não conhecia da mecânica de muitos jogos, de Uhum. embalagem. O que a gente conhece é do nosso universo de brincar com filhos, né? Sim. Então a gente gostaria, assim, a gente precisa, na verdade, de gente que manje mais dessa mecânica, assim como a gente precisa de pessoas que trabalham mais com crianças também, né? Que é o Então, foco. sem dúvida, tem que trazer. E é legal. E É é o legal foco, que criança, mas criança e adulto, né? Como que você atualiza o passado se não for através dessas crianças, né? demais, demais. E esse olhar, assim, os jogos, que daí eu vejo esse jogo, eu vejo o duelo como muito atual e muito necessário para uma sala de Uhum, aula, para uma sala de uma família, para uma reunião de família. Eu acho uhum, sensacional. A hora que eu peguei o jogo e olhei, eu já tinha visto na internet, quando vocês mostraram, não lembro qual dos canais que mostrou o jogo primeiro, eu falei, nossa, que incrível, daí entrei em contato com vocês. E a hora que eu já vi algumas, só o que tem ali na internet, eu já fiquei fascinado. E a hora que eu pego o jogo na mão e vejo todas as personalidades que tem, toda aquela mistura com a pitada de humor e atual, né? Então são é, personagens históricos e completamente atuais, e alguns atuais, mais os personagens de história em quadrinhos, personagens clássicos. Eu falei, nossa, que maravilhoso isso, né? Que você consegue dialogar exatamente com o pequenininho ao mais velho, né? Então acho que exato. é uma ferramenta, foi uma ferramenta que e daí eu venho numa linha de trabalhar com escolas também, né? O trabalhar o jogo de uma maneira mais ampla também. O jogo, não só o jogo pelo jogo, é o jogo por todo o benefício que ele pode trazer. E o duelo ele traz Uhum. aqui uma riqueza absurda. Eu fui pesquisar várias pessoas que estavam aqui que eu não conhecia. Falei, que legal, Sim, olha isso. e Que que você legal. vê que fez tanta coisa relevante, como é que eu nunca ouvi falar, né? Como é que Exato. não chega em mim, assim como chega outros personagens que estão lá e que você já. Foi exatamente essa ideia de, na hora de pensar nos personagens, né, a gente queria primeiro uma representatividade interessante de vários nichos que não são representados em jogos, geralmente. Sim, Então, tanto você vai ver que tem indígena, tem negros, vão ter LGBT, vai ter de tudo ali, porque sim. é parte do que é a nossa sociedade, né? E aí, quando a gente começou a pesquisar, a gente também foi ficando surpresa de quanta gente fazendo tanta coisa relevante e que a gente não sabe, né? Uau. Inclusive, assim, papéis que talvez pareçam predominantemente femininos e que não necessariamente precisa ser mulher, entendeu? Então, até essa questão dos personagens, a ideia é mesmo trazer um pouco. Não cabe muito ali, porque também senão não ia ficar tão bonito e tão fluido o jogo, sabe? Mas Uhum. a gente está até colocando no blog agora uma história um pouco maior de cada personagem, porque gera essa curiosidade, né? De Exato. quero saber mais daquilo. Olha que legal essa pesquisa. Eu imagino. Quanto tempo vocês levaram para essa pesquisa, para esse jogo sair? Desde a ideia até Foi rodar? quase um ano, porque assim, na verdade, desde o nascimento da Uia, né? Que foi
Lá em agosto a gente começou a desenvolver ideia e tentando achar o que a gente quer fazer mesmo, sabe? E tentar buscar muito ali o que é que traz uma motivação, o que é que tem um propósito que faz sentido dentro do que a gente acredita, dentro da nossa vida. E daí até definir que era o jogo, acho que foi uns 6 meses, porque aí tinha muita ideia de produto, experiência e tal, era difícil priorizar, né? Porque você mergulha numa ideia, quer ir fundo, aí entra na outra, quer ir fundo, não quer abrir mão de nenhuma. Eu acho que da hora que a gente começou o duelo mesmo foi lá para novembro e ele saiu em maio. Mas também tem que pensar que foi assim, eu e Thaís fazendo quase que tudo, né, com o suporte desses co-criadores, né, da Dani, do Marcelo, muito mais intelectual nas experiências deles. E depois a gente chamou também a Monique, que é uma designer, uma ilustradora, que ajudou a gente. A Thaís fez a direção de arte e ela fez as ilustrações. Mas até, né, revisão, pesquisa, garantir. Tem muito dado que é difícil saber, principalmente das personalidades mais antigas. Tem personagem que, por exemplo, era negro, mas era retratado como branco, porque senão ele nem teria o destaque que ele teve depois. Então, assim, foi muito vai e volta. E aí, na hora que a gente termina, olha toda aquela lista e vê, putz, mas não está nem equilibrado com uma representatividade da maneira que a gente acreditou. Então, volta e pesquisa mais um pouco. Então, foi bem demorado para fechar mesmo as ações, os personagens, sem dúvida, são os mais desafiadores, né? Mas acho que foi isso mesmo, uns 7 meses por aí de duelo até ele nascer. E olha que assim, se falando de criação de jogo, o que a pouca experiência que eu tenho, que vejo esses designers falando, foi muito rápido. Foi muito rápido. Sim, talvez a ignorância seja uma bênção, né, nesse caso. Porque... Não, mas sabe uma coisa que eu vejo? Acho que não. Acho que uma coisa que eu vejo muito é que vocês foram num nicho muito, muito legal, que foi a criança precisa saber, ou seja, precisa ser simples o jogo. Não sei se esse, mas eu acho que tem esse, né? Quando se fala em criança, você tem que ter essa coisa de, poxa, tem que ser simples o jogo. Né? Sim, isso, você que tem esse conhecimento de jogos, você sabe quais são as mecânicas. Tinha isso e também tem um lance que a gente não é expert em jogos, entendeu? Sim, então tinha que ser simples mesmo, sabe? Até. Mas isso é que seria interessante trabalhar com outros até, para começar a desenvolver coisas talvez mais elaboradas, né? Não, e é incrível isso, né? O pontapé inicial, o pontapé que muita gente que está falando em criar jogos, e eu falo de algumas pessoas e eu me incluo nesses caras, que eu tenho um jogo meu que está parado aqui, que, putz, eu comecei a aprofundar tanto, deixei ele tão complexo, eu falei, não, para. Preciso retomar ele e trazer a simplicidade para ele de novo, porque daí eu acho que é o grande lance do jogo, quando você fala em jogo para atingir muitas pessoas que não são do meio. Porque o cara que é do meio, o cara que é do nicho de jogos, o cara quer um jogo que ele vai demorar 3 horas para jogar. Ele quer o complexo. Ele quer o complexo. Mas o cara que não, que eu acho que é o objetivo do duelo, é gerar discussão. E o gerar discussão, a ferramenta lúdica aqui, que é o jogo, ela cabe muito bem em qualquer ambiente. Para dentro de sala de aula, eu fiquei imaginando o quão rico isso é, né? Para uma aula de história, para uma aula de sociologia, né? Enfim, uma infinidade de possibilidades. E daí é uma das coisas que eu gosto muito, é que quais são os olhares, quais são as possibilidades que esse jogo me traz. E daí eu estou falando de qualquer tipo de jogo. Né? Até esses mega complexo, qual possibilidade esse jogo me traz, seja ele para criança, para jovem, para adulto, né? Porque eu acho que tem esse olhar também, né? Daí é o meu olhar como estudioso do jogo. E o transitar aí pelas novas mecânicas, pelos novos jogos para o universo Uia, cara, sensacional. Agora é só tempo de estrada e jogar, experienciar mais jogos, né?
Isso é que tem sido muito legal, ver você jogando com alguém, ver pessoas que estão, porque a gente até fez um primeiro protótipo e deixou com algumas pessoas, né? Fez 5 cópias, assim, para ir treinando um pouco, ver se funciona, teve ajuste depois. Mas é outra coisa ver, por exemplo, você jogando com outra pessoa que eu não conheço e ver isso tendo vida. Pode parecer uma bobagem, mas pra gente é um bebê que começa a andar, entendeu? Assim, de Não, repente, né? é maravilhoso, né? É um E projeto essa coisa. que criou vida realmente, tá aí, É, tá e crescendo. essa coisa que você falou de começa a ficar muito complexo, né? Que você até deu uma pausa ali. Isso é muito natural, porque imagina, é seu jogo, você vai querer fazer isso da maneira mais interessante, mais. Só que aí a gente tava as duas, cada hora uma faz esse movimento aí de não, chega, agora a gente vai colocar esse aqui, vamos finalizar dessa maneira. Talvez faça uma outra edição aí com outras coisas. Mas vira e mexe aparecia uma outra ideiazinha para incluir, põe uma ampulheta, aí faz isso, faz aquilo. Chegava uma hora que a gente nunca ia finalizar mesmo, sabe? Então, eu acho que trabalhar em parceria nisso foi muito benéfico, sabe? De uma trazer outra pro chão, de repente, falar, não, chega, a ideia é incrível. Quem sabe mais na frente, mas agora vamos Legal. focar em soltar esse aqui, né? E os jogos, na verdade, hoje em dia, muitos, quando ele. E daí eu trago a experiência de alguns vídeos que eu tenho visto, de algumas aulas que eu já fiz, alguns cursos que eu já fiz de designer de jogos. E eles falam que muitas vezes, quando você está criando um jogo mesmo, o jogo já sai com expansão. Ele já sai com um outro elemento que você vai poder vender depois. E eu acho que o duelo acho que tá nesse pé. Quando você falou da ampulheta aí, já me penso, já vem uma expansão com novas ações, com novos personagens. Sim. Então, tem um jogo que é de cartas também chamado Pablo, não sei se você conhece. Só que ele Não. é de música. Ele foi inspirado no Qual é a Música, no programa de TV. Vá. E você Que tem legal. as cartas com as palavras para você cantar música. Então você vai descendo as cartas e cantando a música e tudo mais. E eles lançaram um jogo, tem toda uma mecânica ali para jogar, super simples de jogar, legal, com galera também. E na sequência eles fizeram as expansões. Uma expansão de música brega. Então tinham palavras que elas estavam, elas são mais encontradas em música brega. Eu acho que tem mais uma ou duas expansões, se não me engano. Daí tem o português e inglês, né? As palavras, elas estão, então pode, se você for trabalhar, isso amplia para você trabalhar com idiomas, né? Numa sala de aula, né? Num curso de inglês, enfim. Mas é nessa pegada. Tipo... E é um que vai ter sempre atualização, né? Porque de tempos em tempos são outras músicas, enfim, Exato. Só uma coisa que eu ia te falar dessa da ampulheta, assim, existem alternativas, né? Mas também uma outra preocupação era usar o material mais sustentável possível. Então a gente também, que é uma das coisas que eu ia quer propor também, da gente pensar um pouco no lixo que gera e será que precisa de tudo isso? Será que não dá para fazer de uma outra maneira? Então, como isso está presente em tudo, foi aí que a gente falou, quer saber? 20 segundos. Ou é um tempo que a gente sabe, depois de jogar algumas vezes, você já sabe mais ou menos o que é 20 segundos, né, de argumentação. E tem timer em todos os temporizadores e cronômetros em todos os lugares. Então, mas era uma das coisas que também foi atrasando, não sei se atrasando, mas influenciou no desenvolvimento, sabe? A gente pensar em deixar o produto mais sustentável possível também. Legal, legal. O cara que é do nicho, uma coisa que ele diria da caixa é que ele não cabe eslivado. E o que é o eslivado? É aquele saquinho que você coloca para proteção das cartas. E daí a caixinha, ela não cabe. Se você colocar os sleeves, isso acontece com muitos jogos, não é de vocês. Muitos jogos. Eu vi isso. Eu descobri que existe isso agora. eu imaginei.
que foi uma pessoa de uma loja de brinquedos educativos que mostrou que tem vários tamanhos, inclusive, que as Exato. pessoas usam para proteger. Eu achei fantástico, porque a gente fica mesmo com... Não quer que o tempo haja sobre aquelas cartas, né? Exato, né? Tem uma vida Mas útil, né? Todo jogo tem a vida útil dele. sim, mas a gente quer que dure muito, né? Exato. Lindo, assim. Mas essa é um ótimo toque, porque é o tipo de coisa que a gente não tem essa experiência. E quem Sim. joga sempre é meio que óbvio que tem que caber, né? Assim, bom saber. E é Próxima legal. edição virá com espaço. Não tenho dúvida que, meu, quanto. E falando dos jogos, né, a gente falou, meu, ele cresceu, eu descobri ali no Instagram o vídeo, o jogo e Uhum. tudo mais. E como que tá hoje? Aonde que chegou o duelo que você jamais imaginou que chegaria? Como que Já tá chegou. isso? Para mim, chegar em vocês já é uma coisa que, para mim, surpreendeu muito, assim, de. Uhum. A gente fez realmente despretensiosas aqui, porque a gente sabia muito que era um primeiro produto e que a gente ia usar entre os amigos e família e tudo mais. Mas uma coisa que eu acho que fez muita diferença é quando caiu na mão dessa comunidade que joga. E aí ver que Legal. funcionava bem, a gente já tinha testado, mas num universo muito pequeno, né? Uhum. A gente vê a coisa expandindo e as pessoas que entendem de jogos, gostando e querendo jogar e propondo até já de fazer Zoom para jogos, enfim, para jogar o duelo. Eu acho que aí a gente já ficou muito surpresa. Para mim, surpreendeu muito chegar nessas comunidades de jogos e ver tantos adultos assim também interessados e as pessoas contarem como isso funcionou bem entre as gerações e entre pessoas que conhecem jogos. Isso pra gente foi um super de um reconhecimento, sabe? Você mesmo Sim. querer saber mais e ter jogado e ter gostado. E pra gente isso já é um chegar longe, assim. Uhum. E aí o que aconteceu também era que a gente está só vendendo online e teve essa loja de brinquedos educativos, uma loja muito legal, que tem milhares de opções. Também é um pessoal que gosta muito de jogo, que é a Maritaca, em São Paulo. E aí eles começaram a vender lá, que pra gente também foi bem inesperado. A gente lançou no fim de maio, né? Sim. Então a gente está no começo ainda da divulgação toda. Mas de verdade, para mim, foi o mais impressionante foi chegar nesses canais de jogos e ser tão bem aceito, assim. Legal, legal. Eu achei de verdade muito incrível a ideia. E eu gosto de jogos alternativos, né? O universo dos jogos, ele tá crescendo demais. Editoras e editoras lançando jogos e jogos. Só esse mês aí, com o evento que teve a Gen Con, que é um dos maiores eventos que tem de jogos e foi online e tal. Meu, só com esse evento foram lançados, meu, acho que bateu aí quase, pelo menos os anúncios, né? Somando todos os anúncios que sairão esse ano, nossa, bateu quase 50 jogos aí, fácil, né? E o Fora momento acabou que foi favorável para isso, né? É uma situação que ninguém queria estar, mas no fim, talvez até a gente olhe um pouco mais para dentro de casa, né? a dificuldade de geral que eu vejo é o preconceito com o jogo ainda, né? Ainda tem muita gente que acha que o jogo é coisa de criança, né? Eu acho que é Sim. uma grande luta de todos que defendem o jogo como ferramenta social, como necessidade humana, né? De brincar, se Sim. divertir, se conectar, né? E aprender, como, por que não, uma ferramenta de aprendizagem. E além do preconceito, o preço, porque tem alguns jogos que eles ainda não são acessíveis. E não é que ele não é acessível, que hoje em dia, se você parar para pensar e analisar custo-benefício, ele está dentro de um preço bom, né? Você pega aí qualquer Sim. saída que uma família faça para comer no Sim. shopping, já vai uma família de 4 pessoas, tá? Que é o meu Sim. caso aqui. Não tem uma saída que vai menos de R$ 100. Se a gente quiser comer um fast food, não tem, não sai menos de R$ 100. E R$ 100 Sim. eu consigo comprar um jogo muito legal,
né? Vai garantir Dependendo, eu horas consigo de comprar entretenimento. horas e horas. Daí vem o custo-benefício, daí você compara a diferença, né? Você faz essa Sim. comparação. Então, acho que ainda é um preconceito e um olhar que nem todos têm. E que os jogos ainda não estão em todos os lugares. Se você for numa loja de brinquedo, né, dessas lojas de brinquedo de shopping, essas grandes, vão ter poucos jogos modernos lá, né, que tem essa mecânica diferente, essa coisa. Tem das grandes, né, só. Exato. Inclusive jogos nacionais, né? Então, tanto o importado quanto o nacional, eles não estão ali, né? Então, acho que é uma coisa que ainda já tem mudado. Acho que de uns 2 anos para cá já mudou bastante, né? Então, acho que estamos numa evolução. Que bom que estamos nessa evolução, né? E editora com olhar igual de vocês são poucas. Então, acho que vocês têm aí Mas chute sabe por inicial quê, muito Paulo? bom. Eu acho que no fim a gente não nasceu para ser uma editora ou para ser um produtor de jogos. A UIA nasce mesmo dessa coisa de querer atualizar algumas das coisas que estão ultrapassadas e propor essa reflexão. Então, o jogo era uma maneira de chegar nesse objetivo, assim como a gente pretende usar outras maneiras também, né? Através de livros, de experiências, enfim, quando as experiências voltarem, né? Sim. Mas eu acho que o objetivo era esse, sabe? É diferente, eu acho, quando você nasce para fazer um jogo. Sim. E tem outros prós, né? Mas assim, ela não é... Eu não diria que é uma empresa de jogos alternativa. Ela é uma empresa que pretende atualizar um pouco desses discursos e trazer a reflexão através de ferramentas lúdicas, sabe? Show. E eu acho que é isso que fez o Duelo ser tão pensado para esses aspectos. Escolher ações, tem 60 ações, né? Você já jogou um pouquinho, você já viu como é. Nenhuma delas é determinante o gênero, ou meu físico, ou a capacidade pode estar em qualquer pessoa ali, né? E aí você também se colocar nesse lugar desse personagem, que às vezes é um que a gente adora, às vezes pode ser um que você não gosta tanto, mas ter que se colocar naquele lugar e enxergar como é que essa pessoa aqui pode ser, como é que, né, um escritor das antigas pode ser bom trocando uma fralda? Pode, por que não, entendeu? Então, quem garante que ele não fez também, né? Exato. Quem garante que ele já não fez? Talvez a gente não saiba a história, Exato. É incrível, é demais isso. E conta um pouco do nome. Eu já vi o videozinho e tal, mas conta um pouco do nome para quem não sabe. Por que Universo Uia? Então aí você imagina, né? A gente com um propósito querendo cumprir, não sabia ainda se é livro, se é jogo, se é... não sabia direito o que a gente ia produzir primeiro, até que chegou um momento que a gente falou assim, não, a gente quer produzir coisas ou experiências lúdicas, que sejam leves, divertidas e que atinjam esse objetivo. E aí a gente ficou em cima da palavra lúdica, né, um bom tempo. E Uia são as vogais de lúdica. E Uia, porque a gente começou muito nesse... Uia, era isso. Uia era aquilo. A gente começou a ver que era uma interjeição que já era muito usada pela gente mesmo, na surpresa, na alegria, até no susto, né? Quando não é tão positivo, mas assim, tudo Uia aparecia. E foi a Thaís, né, que é diretora de arte, que desenvolveu essa marca. A gente fez muita troca, mas o design é dela, enfim. Então foi assim que nasceu, pensando em lúdica. Sensacional, sensacional. E eu sou amante da ludicidade, não pude me apaixonar também pela marca, né? Eu sou um apaixonado pela ludicidade. E dentro dessa linha, você tem um filho ou uma filha? Eu tenho um filho, Davi, de 9 anos. 9 e anos. A Thaís tem o Moreno, que está fazendo 9 hoje, inclusive, e a Mora, de 6. E como foi a repercussão deles com o duelo? Qual foi a experiência deles?
Eles foram os primeiros cobaias, né? Eu imagino, o playtest foi com eles, né? Tudo, então, assim, com eles e outros amigos, né, filhos de amigos nossos. E eu acho que foi a coisa mais legal, assim, porque até eu e meu filho jogando, uma das primeiras vezes que a gente foi jogar, a gente tirou essa sensação de trocar uma fralda. E aí ele começou, ai, tomara que seja mulher, tomara que seja mulher. E aí, só de vir isso aqui, porque ele queria ganhar, né? Ele é competitivo. Aí você já fala, pera um pouquinho, mas por que tem que ser mulher? Assim. E aí o diálogo ali, né? A gente vê que a coisa flui. E aí ele com esse pensamento, né? Então, que tem as tarefas de mulher, as tarefas de homem. Mas aí na próxima ação, se sai uma tarefa que ele considera masculina e ele pegou uma mulher, ele vai ter que defender aquilo. E faz com que ele veja também que não fazia diferença, né? Se é homem ou mulher. Então, e é de uma maneira leve, não é senta aqui que eu vou falar agora de gênero, né? Assim, não é. Então, eu já nos primeiros, eu acho que teve muito disso da gente testar com eles e ver essa interação das ideias acontecendo, né? Eles são todos muito amigos, se conhecem, né, desde que nasceram, então eles estão constantemente nesse mundo aqui, é inevitável, né? E é por eles que a gente passa. Então a gente fez um jogo muito simples, assim, que a gente distribuiu gratuitamente em PDF para a pessoa imprimir em casa no começo do isolamento, que também era outra coisa que a gente senta com eles antes, joga um pouco, e aí eles têm algumas ideias que eles matam, assim, muito rápido. Sim. Isso não vai ter a menor graça. Esse aqui é legal, esse aqui eu não gostei disso. E são os nossos estagiários. E tem a conotação da criança, porque eu jogando aqui em casa, jogando com o Eric, quando pega um personagem que ele não conhece, ele vai completamente baseado no texto. Né? Completamente baseado no texto. Fala, quem foi Maria Quitéria? Ela foi isso. Tá bom. Daí os argumentos da criança em cima do texto é maravilhoso. É maravilhoso. Porque você vê que imagina algumas coisas também, né? Exato. E daí é legal comparar também quando você está jogando com adulto, que daí o argumento, embora tenha ludicidade essa coisa, o argumento ele é mais consolidado, né? Ele é mais forte. Ele é racional, né? Racional. Racional linear, que é para ganhar aquilo ali. Né? Eu também percebi jogando com outras crianças até que tem assim, personagem, quando eles conhecem o personagem, eles conhecem muito mais característica do que está lá na carta, né? Exato. Até teve uma vez que ele fez isso num desenho e aí fica difícil brigar com isso, né? Porque... Sim. Mas nesses que não conhecem, eu vejo que tem muita coisa que assim, baseado naquilo, às vezes sai alguma coisa de um argumento, às vezes não. Sim. Então é assim, já que ele era músico e também pintava, porque ele era um artista completo, pintava, a mãe dele pintava. Isso, será que não é real, entendeu? Mas tanto faz, né? Porque no fim ele está exercitando aquilo de argumentar. Argumentar a criatividade, também... né? Sensacional. E aí até gera curiosidade, sabe? De vamos pesquisar. Será que a mãe... Quem era a mãe deles, né? No fim, então... mas é bem isso que você falou. Quando é criança, é muito mais livre, né? Os argumentos são muito inusitados, não é? Eu tenho certeza que você se surpreende com o que o Eric fala. Muito. E quando é adulto, não. É muito mais lógico, né? Do mesmo jeito que quando o adulto pega o personagem. Sim, que daí ele tem mais liberdade, ele tem mais liberdade também para falar, quando é um personagem que acho que tem conhecido. E é uma coisa também que o jogo traz, que é a personalidade de peso, né? Porque tá muito atuante esse assunto da representatividade e tudo mais. Então, a hora que você pega o jogo... E daí eu acho que o grande brilho para mim do jogo é isso, é trazer a leveza para esse assunto que realmente é delicado. Realmente requer um olhar, vamos prestar atenção. Por isso que me encanta também, porque
me despertou curiosidade absurda de vários personagens. Falei, caraca, deixa eu entender quem é essa pessoa, que legal. Só com esse texto aqui já me despertou a curiosidade, né? Mas na hora que eu tô jogando, eu vou brincar. Eu vou ler sempre como brincar, sempre com a leveza do jogo. Mas a hora que você leva ele para um ambiente mais de aprendizagem, né? Cara, a riqueza disso é incrível. É incrível. Eu fiquei encantado por conta disso, das possibilidades que ele traz. Né? E você vê que esse assunto, por exemplo, representatividade, pode ser super pesado, né, de tratar. Se a gente pensar em opressão, em como foi omitido de história e tal, ou pode ser de uma maneira assim que fica implícito, que fica, né, se apresenta e às vezes traz uma discussão, às vezes não, só naturaliza, né, o fato de encontrar personagens mais diversos no meio dos jogos, enfim. Eu acho que é uma maneira leve e lúdica mesmo de tratar. Sim, e foi interessante que na sequência do duelo eu encontrei outros 2 jogos que falam sobre essa representatividade, né? Me falha a memória agora, um que é de uma professora no Nordeste, que ela fez uma um joguinho de bafo. Não sei se você chegou a ver, que são eu vi. Cartinhas, mas de representatividade negra, né? Sim. Todas as personalidades negras. Afro-históricos, é esse? Afro-históricos ou não? Eu acho que assim, vou cometer um gafe se eu confirmar. Do nome, Eu sei que a Vanessa aqui de Sorocaba postou no Face dela do Jogando em Casa, se não me engano. E um outro que é da Olufemi, que eu vou falar com eles também, vou fazer um vídeo com eles, que eles estão falando sobre... É um jogo da memória, também um jogo muito simples, mas com símbolos adinkras, que são da cultura africana. Então são símbolos da cultura africana que trazem valores, que são encontrados até hoje, são seguidos até hoje em alguns países da África, mas mais especificamente em Gana, se não me engano. Isso me brilha os olhos, que é sair do mercado dos jogos, né, que estão aí vendendo para todo mundo em geral, né? Eu tento trazer aqui para o nosso canal exatamente isso também, né? Eu gosto de trazer o jogo que o cara pode imprimir e jogar em casa. Eu gosto de trazer o jogo que o cara vai fazer em casa, né? Tanto se pegar nos vídeos do nosso canal agora da pandemia, todos são jogos para fazer em casa. Papel, caneta e você potinho de iogurte, e você faz um jogo e joga em casa. Então eu penso bastante nisso também. E dar esse suporte para esses jogos que vêm com uma... E dar suporte também, porque acho que é muito louco. Todas as dinâmicas e mecânicas novas que vêm do jogo, que quando se fala de jogo como o jogo pedagógico, que ele foi feito para ensinar, ele é chato. Ele acaba sendo chato. Porque ele tem aquilo... de fundo, né? Ele foi criado para isso, então ele acaba sendo chato. Sim. E daí quando você mistura as mecânicas novas, pega um jogo que não tem nada a ver com educação, né? Se você colocar ele na sala de aula com um professor que tem esse olhar, o jogo vai ser maravilhoso. Mas você pegar aquela mecânica daquele jogo e transformar o jogo também para a sua realidade, ele também vai funcionar. Então acho que meu olhar é esse, é sempre trazer esses olhares para a gente discutir aqui, para a gente ampliar o conhecimento e levar para mais pessoas, né? Tem um que é legal, Paulo, depois dá uma olhada, o Memorelas, que também é de memória, de mulheres, a história de algumas mulheres, é um jogo de memória bem legal também, é uma editora, acho que é Cecerelê, mas vale a pena também. Muito bom. Muito bom, vou correr atrás. E falando em que eu quero sempre divulgar e disseminar a palavra do jogo, eu ouvi na Gencom um termo que faz muito sentido para mim, que é o desletramento lúdico da população brasileira.
Achei lindo isso. Não, ficou bonito, mas me ficou explica. bonito, né? Desletramento lúdico, que é a falta de ludicidade que as pessoas têm de jogar, de entender Sim. mais o lúdico aqui no Brasil. Né? É aquela coisa que a gente Sim, é falou. Poxa, verdade. um desletrado lúdico é o cara que vê um jogo e fala, isso é coisa de criança. Não entende a importância que o jogo tem na vida. E o cara, quando entende, daí tem um dos caras que eu sigo, que é um dos meus mentores, que é o Fernando Tsukumo, ele fala que ele fez uma palestra do TEDx, maravilhosa, que ele fala, quando você descobre que andar na rua sem pisar na linha é um jogo, o seu conceito de jogo já muda, né? Sim. E quem nunca fez isso? Né? Andar ali, não vou pisar na linha, na calçada ali. Quem nunca fez isso? E daí ele traz uma coisa também que o brincar, ele te prepara, o jogar, ele te prepara para o inesperado. Né? Por isso que Exato. um exemplo dele, que ele sempre fala nas palestras, o exemplo dele é que quando os gatos estão brincando, eles estão se preparando para um ataque, para alguma coisa, para os filhotes de leões, né, os filhotes de onça. Quando eles estão ali, filhotes brincando, eles já estão se preparando para o É um inesperado. ensaio para a vida, né? E uma hora vai Sim, acontecer. E daí, exato, é um ensaio para a vida. E o jogo, ele tem esse objetivo, ele tem isso por trás. Não, mas fantástico, eu acho que tem super a ver, porque eu mesma nunca fui muito de jogos, assim, muito mais quando meu filho nasceu. Então teve, sei lá, um grande gap entre a minha infância e o nascimento dele, em que esse lúdico ficou morto, ficou totalmente, né, apagado da vida. Então, e aí, para mim, foi a maternidade que trouxe um pouco mais da ludicidade e tudo mais. Mas é uma coisa que é muito legal ver essas comunidades de adultos fazendo isso, sabe? A gente talvez ensine as crianças a serem um pouco mais lúdicas mesmo nas ações e na maneira de pensar e sem à medida que eles crescem mesmo, sabe? Sim, sim. E daí para mim, eu tive esse gap também, só que foi menor. Né? Esse gap vem da minha adolescência, que eu me afasto ali da ludicidade em si, eu acho que é comum, né? Tá virando adulto, né? Tá virando adulto, né? E o sistema, a vida, a cultura começa a te bloquear a ludicidade, né? E daí quando você tá nessa fase, adolescência e adulto ali, que você começa a ser muito lúdico, você é podado em vários lugares, né? Em vários lugares, inclusive na faculdade. E daí eu entro na faculdade de educação física, que daí eu tenho contato com a recreação. E a recreação me traz o lúdico. Daí é uma paixão que eu falo, opa, é isso aí que eu quero para minha vida. Né? Daí sim eu tenho contato com o lúdico e com o jogo, só que daí não o jogo de tabuleiro, é o jogo de físico, né? Da recreação, do brincar e tal. E daí depois agora 6 anos atrás, eu tive o contato com os jogos de tabuleiro. E daí eu mergulho mais ainda no que eu já gostava, né, da ludicidade, trazendo aqui. Então, a infância toda dos meus filhos sempre teve jogo, sempre teve o brincar, sempre foi muito presente, né? E eu já tinha isso antes, né? Quando a minha filha nasceu, a primeira filha nasceu, Isabela, eu já estava no mundo lúdico, já estava com isso muito à flor da pele, né? Então, ter ela ali na infância toda foi muito, muito lúdico, muito rico. E daí depois, com o passar do tempo, teve uma grande evolução pessoal, onde eu fui buscar conhecimento de coach, PNL e tudo mais, e um dos conhecimentos que eu trago que é maravilhoso, e daí tá falando exatamente disso que a gente está falando aqui, que é a criança interior, né? A gente deixa guardadinha, né? Exato, daí eu tive alguns contatos nos cursos de PNLs com esse conceito da criança interior, né? Que ela existe, ela tá aí, todo mundo tem a sua criança interior. E alguns falam que volta lá e faz as pazes com a sua criança interior, né? Vai brincar com a sua criança interior. Mas jogo traz isso, né? Exato. Jogo é muito... E às vezes eu não jogo por conta disso, porque eu tô tão de mal da minha criança interior
Eu tô tão Você afastado não quer alegrar. dela, que eu não jogo. Olha que louco isso, você percebe Mas que é é exatamente interessante isso. você perceber, né, a Sim, sua sim, reação. Mesmo no duelo, que você estava comentando que o adulto ele vai com argumentos mais racionais e tal, aí você chega, vai brincando com criança, né? Se você é a minoria ainda, chega uma hora que você tá no mesmo jeito de argumento, e é tão total. gostoso, é tão É, mais leve, é tão mais. Então, eu acho que tem isso também, quando a gente libera a criança interior, ele deixa nela, fica mais gostoso. É, muito talvez a gente mais. não se afaste até porque não libera mesmo, né? Pelos bloqueios, né? A gente vai criando muitos É, bloqueios, né? Com o passar do tempo, não vou falar isso que, puxa, meu, não exato. pega bem pra mim, né? Como adulto, falar uma coisa dessa. Não, tá tudo certo, É, mas tá se no tiver jogo. 20 segundos e um super personagem na mão, você fala. Fala, exato. E daí tem a coisa que do jogo que eles falam, né? Quando você tá jogando, você não tem máscara, né? Você não se esconde, né? Quando você tá É, jogando, é a pessoa ali mesmo, não tem como você se esconder, você tá jogando. Então você na sua essência quando tá jogando. E isso é maravilhoso, né? sim. Isso é muito bom. Por É. isso que vem os perfis também, né? Eu fiz uma live ontem com o Amaral falando de perfis de jogador. Ficou bem interessante, bem legal a gente falar sobre isso também. Manina, Muito eu acho bom. que, nossa, que maravilhoso papo. Que bom É, não foi que fácil, Paulo. Você conduz também com uma facilidade, né? a ideia é bater esse papo mesmo, mostrar aí para as pessoas o que é o universo Ui, o que é o duelo, o que é a Marina. Eu queria falar com a Thaís também, mas tudo bem, tá tudo Quem sabe certo, logo mais. muito bem representada. E eu Obrigada, vou Paulo. deixar aqui embaixo na descrição, mas fala aí onde a galera encontra vocês, se a galera quiser comprar o jogo, onde que ela encontra o jogo, mas eu deixo na descrição do vídeo também. Tá. Hoje o jogo está à venda no nosso site, que é universouia.com.br. E em São Paulo está na Maritaca Brinquedos, que fica na Rua Paracuê. E por enquanto está só lá. Mas se alguém souber de outras lojas que seja interessante, pode entrar em contato com a gente também. Conversa com o Amaral da Cortex Jogos. Vou Tá. te passar, Ah, eu vou fazer essa vi. conexão, vou fazer essa conexão. Ele tem loja Legal, e eu faça acho que assim. faz sentido para ele também. Ele está lá em São Paulo Isso, também. sabia que vocês iam ter ideias. Boa, excelente. E ó, tô muito feliz pelo papo, de verdade. A gente vai Também, ficando por obrigada, Paulo. aqui. Com certeza nós teremos ainda muitas coisas. Quem sabe alguns jogos que eu tenho aqui já não sai aí com a Universo Quem Uia, sabe? né? Por que Tava não? só esperando esse encontro. Então, muito obrigado, Marina. Muito obrigado mesmo Obrigada, pelo Paulo. papo. E a gente vai ficando por aqui. Siga o nosso canal aí, aqui no YouTube, lá no Instagram e no Facebook também. Tá bom? E o Universo IA tá em quais redes sociais? Tá também no Facebook, Instagram e YouTube também. Maravilha. Então tá fechado. Eu tô doido para ter as novas experiências do Universo IA. Eu quero saber o que são. Sim, vai saber em primeira mão. Legal. Obrigadão. Obrigada, Paulo.